Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa aula aqui específica a gente vai falar um pouco mais sobre normalização de valores. Vamos imaginar, por exemplo, essa tabela aqui, é uma tabela que o nome dela se chama categoria, enfim, eu tenho um ID, que é a chave primária serial, tem um nome lá, que seria o nome da categoria, que ele é um tipo varchar que aceita 255 caracteres, não pode ser nulo, e a situação, a mesma coisa, legal? Só que essa situação é um campo em que, por ser característica varchar, ela aceita qualquer coisa texto. Então você poderia, de repente, o banco de dados poderia permitir alguma coisa como essa. Categoria, nome, situação, aluguel e o usuário escrever qualquer coisa lá, blá blá blá. Então isso vai sujar o seu banco de dados com informação e não vai deixar essa informação normalizada. E qual que é o problema disso? O problema é que quando você precisar realizar um select lá de todas as categorias que são situação ativa, o que vai acontecer? O blá 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 não vai entrar e daí ele vai dar problema na hora da consulta. Então, para esses casos é aconselhável o uso do enum, dos enumeradores, um campo personalizado que aceita apenas valores pré-determinados, como por exemplo está sendo especificado aqui nessa tabela categoria. No nosso caso a gente precisa aqui de um enum que aceite ativo e inativo. Se eu colocar blá 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 aqui, ele vai dar problema, o banco de dados vai barrar, o banco de dados não vai deixar. Que é muito bom para a gente que depois quando vai precisar fazer relatórios. Porque como eu disse, se tiver lá um dado sujo, se tiver uma informação suja, o seu select não vai pegar e vai dar problema lá na frente, tá bom? Então como que a gente pode fazer? No Postgres, que é o banco de dados que a gente está utilizando aqui, você precisa criar um tipo de campo que é um tipo enum. Você vai criar um campo específico para ele. Em alguns outros bancos de dados, por exemplo, como o MySQL, o enum já está implícito, então basta você utilizar o enum como tipo do campo. Mas como a gente está utilizando Postgres, eu vou te ensinar como é que a gente faz dentro desse processo. Para outros bancos de dados, você vai ter uma situação bastante parecida, então basta você entrar lá no site do fabricante, tá? Então, a primeira coisa no Postgres que você precisa fazer, você precisa criar um type, né? Então, create type, situação aí, o que é aí, professor? Ativo e inativo, o nome você escolhe, eu coloquei esse nome aqui, tá? As enum, e você vai colocar quais são os valores permitidos. Então, na tabela que você for utilizar lá, que no caso seria a nossa tabela de categoria, você vai colocar situação, que é o nome do seu campo, e o tipo. Qual é o tipo? É o tipo que você acabou de criar, porque se dá um create type, né? Create tipo. Situação aí, eu coloquei o nome aqui, situação aí. Isso significa que se eu for tentar dar um insert lá, blá blá blá, ele não vai deixar, ele só vai aceitar ativo e inativo, deixando o seu banco de dados muito mais uniformizado, muito mais menos suscetível a cagadas de usuários aí e pessoas inserindo, e vai deixar a sua informação muito mais confiável. Legal? Então agora que você sabe desse tipo aqui de enum, é interessante voltar nos seus exercícios, voltar nas suas criações de tabela e até ajustar os enuns lá para que ele não aceite. E também você brincar, tenta colocar alguma coisa lá, tenta sujar banco de dados, vamos ver a resposta que o Postgres vai dar pra gente, tá bom? Então isso aqui é uma geral que eu passei com você para o tipo de enum. Aconselho usar enum para todas as situações em que envolve valores fixos, como por exemplo ativo e inativo, pago cancelado, pago devendo, enfim, todas as situações em que eu preciso ter uma situação e normalmente essa situação ela envolve valores fixos. Sexo, por exemplo, é um outro tipo, gênero, né? É um outro tipo de informação. Eu tenho gênero feminino, masculino. É uma outra situação que eu preciso utilizar o enum, senão daqui a pouco eu coloco F, coloco M, coloco homem, o outro digitou masculino, o outro é masculino, então vai virar uma bagunça o seu banco. Então crie um enum logo na primeira para você não ter problemas depois, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa dica. Um forte abraço, tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto de datas. Por que datas, professor? Porque data é um dos assuntos que mais confundem a cabeça dos iniciantes, então eu procurei colocar aqui, agrupar algumas dicas que eu mesmo uso no meu dia a dia para trabalhar com data. Principalmente datas dinâmicas, por exemplo, a data de hoje mais 7 dias, ou então verifique se o boleto está atrasado, se está atrasado mais que X dias. Então, esses X dias, nessas datas, como a gente sempre está envolvido de uma maneira ou de outra com data de vencimento, data de pagamento, data de nascimento, data de registro, enfim, as datas permeiam todo o nosso sistema de sociedade e por isso os bancos de dados precisam responder a essas perguntas. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui com você, qual é o formato de data que normalmente
um banco de dados aceita, 99% dos bancos de dados aceita. Então o formato de entrada e saída do banco de dados é esse, YYYY, ou seja, 4Y, 2Ms, 2D. Tá bom? O que isso significa? Ano com 4 dígitos, mês com 2 dígitos. Se for um mês, por exemplo, janeiro, ele deve iniciar com 0, 0 à esquerda, e o dia, mesma lógica. Então, por exemplo, se você for adicionar uma data, por exemplo, uma tabela qualquer numa coluna, aqui eu abstraí o nome da tabela da coluna, só para você se concentrar na informação, você precisa colocar essa data no formato que a gente falou. Então, 4Y, 2M, 2D, como eu citei aqui para você, tá bom? Então isso é a primeira coisa básica que você precisa saber. Outra coisa também é que, normalmente, essa data ela pode vir num outro formato, porque o formato que você precisa é esse, o formato que está aqui nesse exemplo. Mas, por algum motivo, o usuário pode digitar essa data de uma outra forma e você precisa realizar o parser. Em inglês é parser, que em português significa realizar a interpretação e informar para o banco de dados como que ele deve interpretar aquele formato de data. Para você fazer isso, é bem fácil aqui no banco de dados, você pode utilizar a função toDate, que você vai passar qual é a data. Então você viu que eu inverti, coloquei aqui 2D barra 2M barra 2Y e informei para o banco de dados qual é esse formato. Você pode receber as datas no formato que você quiser, desde que você passe essa função toDate e informe para o banco de dados qual é o formato que ele deve interpretar. Então ele vai interpretar isso daqui e vai gravar na sua coluna que você deseja, tá bom? Uma outra utilidade também para essa função toDate é não só inserir, mas também exibir, porque muitas pessoas às vezes ficam incomodadas com aquele padrão, principalmente porque aquele padrão ISO, é o contrário do nosso padrão aqui brasileiro, e algumas pessoas podem se sentir incomodadas. Então você também pode utilizar a função toDate para o select. Daí você vai colocar toDate, só que em vez de colocar a informação fixa, você vai colocar o nome da coluna e você vai colocar qual o formato de saída que você quer que aquela informação solte. Bacana? Uma outra coisa também que as pessoas se confundem muito é com a aritmética de datas. Não sei se você sabe, mas data dá para somar. E quando você precisa somar, nós, seres humanos, somar 7 dias é até fácil, né? Mas me some um mês e 2 dias. Você precisa olhar no calendário, né? Então, para fazer isso via sistemas, você pode utilizar a aritmética de datas. Então, como números, um campo data, ele também pode ser calculado. Então, você pode calcular ele utilizando o where, por exemplo. Você pode colocar lá funções e operadores de maior igual, menor. Você então pode pegar um intervalo, legal? Isso é uma primeira forma de você fazer isso. Ou então, por exemplo, você pode fazer essa segunda forma, que é pegar a data que você colocou, where, uma coluna qualquer maior ou igual, uma data mais 7. Ele vai somar, olha só que legal, 7 dias para você para frente. Então, é o operador de mais, de menos, enfim, eles também funcionam. Ou então, um jeito mais fácil é de utilizar a função interval, que daí você fala qual que é o intervalo que você quer. Porque você pode, por exemplo, colocar mais 1 year. Nesse caso aqui, você pode colocar para semana, para mês, para dias, enfim. Então o intervalo ajuda muito, principalmente para situações em que o ano é bissexto, sabe? Fevereiro, eu quero pegar todo o início do mês. Então pega o primeiro, né, o próximo dia 1 do mês subsequente. Como é que você vai fazer isso? É só utilizando o intervalo, porque daí ele vai saber se está em fevereiro, se está em março, se o mês tem dia 28, 30, 31. Ou seja, ele faz todos esses cálculos para você. Então, por isso que é importante você utilizar essas funções de data, e para que você possa conhecer todos, é só consultar o manual do Postgres ou do banco de dados que você estiver utilizando, que todos os bancos de dados vão ter funções de aritmética de datas. E essas funções são de suma importância, porque, como eu disse, data permeia toda a nossa sociedade, todos os nossos problemas aí, né? Conta, o dia da conta, o dia do nascimento, enfim. Então é por isso que é interessante você utilizar isso daí, legal? A gente também tem algumas funções de data, porque existem funções utilitárias, né? Como, por exemplo, essa função aqui, a função now. A função now, o que ela diz? Ela pega a data e a hora atual do seu banco de dados. Então, isso daqui é bastante interessante para você, de repente, utilizar com situações como essa, em que eu vou pegar, por exemplo, data do vencimento mais é maior ou igual a now,
para saber quais são os títulos ou os boletos que estão vencidos. Então o now é uma das funções mais importantes aí. Eu posso utilizar ela no where, ou então posso utilizar ela no select. Eu posso, por exemplo, somar mais 7 dias, ou então utilizar o intervalo para isso. Então considere utilizar as funções de data, ano, bissexto, final de semana, etc. Então não tente fazer esses cálculos na mão, porque esses cálculos aí envolvem muitas situações. Por exemplo, como é que você vai saber se o ano é bissexto ou não, é final de semana, se é dia 28? Se isola desse problema e deixa o banco de dados, que é especialista, a trabalhar com isso, tá bom? Então aqui está o endereço de funções de datetime, em que você pode consultar mais no Postgres ou então no banco de dados que você estiver trabalhando. Como eu disse, todos os bancos de dados atualmente do mercado trabalham com funções de data dinâmica, aritmética de data, porque isso é uma coisa que a gente não inventou, né? A gente que está entrando agora não inventou, é um problema que já está resolvido e você deve desfrutar então disso. Legal? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula de dicas aqui sobre data, então, geral, sobre os principais pontos aí. Não esqueça de treinar, porque data é um dos principais critérios aí que pega no momento de seleção de emprego, nos testes técnicos. Por quê? Porque esses sistemas precisam lidar com isso, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Uou! Se você chegou aqui, meu caro, parabéns! Parabéns porque você agora, de fato, já saiu do zero do banco de dados. Você já domina as principais características básicas de consulta, de insert, de update. E realmente aqui, esse curso eu procurei ser bastante direto, bastante didático e trazer a maior quantidade de informações possíveis. Para você ter noção, esse conteúdo todo que a gente aprendeu, você não aprenderia em um semestre de faculdade, quem sabe até um ano. Então, meus parabéns, porque você chegou até aqui, você é um vencedor e por isso você merece agora todos os créditos e partir com essa informação para criar sistemas realmente parrudos, sistemas realmente interessantes aí, que você pode integrar, que você pode usar o banco de dados. Então, novamente, parabéns, legal? O crédito é todo seu e espero que realmente você esteja feliz como eu estou feliz agora, e que você possa também desfrutar agora de toda a informação que você tem aí dentro da sua cachola e criando sistemas realmente importantes, sistemas realmente bacanas aí, tá bom? Então vou ficando por aqui. Eu gostaria muito de te agradecer por esse tempo que a gente passou aqui nesse curso, por esse tempo que a gente passou aqui conversando, e eu espero de coração que eu tenha feito a diferença e que as informações que eu passei aqui para você sejam úteis e que também que você entenda que esse é só o início do caminho, que você não deve parar por aqui e não deve se contentar só com as minhas informações, que agora você já tem tudo que você precisa para literalmente dominar o mundo. Meus parabéns e um forte abraço. A gente se vê na próxima. Opa, professor Felipe Fontoura, a gente vai falar um pouco mais nessa aula aqui de algo além do SQL, porque pensa o seguinte, armazenar dados, para ser bem sincero, não é uma ideia nova. Desde os primórdios da computação a gente tinha a necessidade de armazenar dados. A máquina de Olerite, por exemplo, era uma máquina que processava e de certa forma armazenava muita informação, né? Então isso aí não é novo. E atualmente existem muitas alternativas além dos tradicionais bancos de dados, e especificamente o NoSQL ou o não SQL. Os NoSQL, ou como eu comentei, não SQL, representam uma nova classe de banco de dados não relacionais, né? Porque o banco de dados, como você viu, ele tem uma estrutura de dados fixa. Qual é a estrutura de dados? É a tabela. Então, se hoje eu precisar guardar qualquer informação diferente dentro dessa tabela, eu preciso alterar a sua estrutura. E dependendo do projeto que você estiver trabalhando, é muito ruim. Vamos imaginar o seguinte, que você precisa criar um banco de dados que faz leitura de páginas da internet. Você é a Google, por exemplo, e você tem um grande banco de dados. Nem todas as páginas da internet são iguais, têm a mesma estrutura de menu, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, fazendo com que armazenar informações no formato de tabela fique muito oneroso para o sistema e também para o desenvolvimento, porque a cada nova funcionalidade eu preciso alterar minha tabela. Então, isso é um dos pontos que as pessoas que utilizam informações de um formato muito dinâmico acabam reclamando e acabam até muitas vezes adotando o NoSQL por não ser relacional ou não ser orientado a uma estrutura
fixa. Mas lembrando aqui, tá certo? Que a gente vai continuar e deve continuar sim utilizando os bancos de dados relacionais, que isso aqui não é uma solução definitiva para todos os problemas, que ele resolve sim um problema muito específico, mas cria vários outros problemas que antes você não tinha com os bancos de dados tradicionais, como por exemplo o ACID que a gente viu, muitos bancos de dados aqui, por exemplo, não garantem transação, fazendo com que o risco de se armazenar uma informação no banco de dados NoSQL e ela ter algum problema de conformidade, de confiabilidade, é alta. Tá? Então, relativamente alta perto do outro, não significa que vai acontecer isso toda hora, tá bom? Então, eu não aconselho a troca incondicional, do tipo, eu vi que isso é muito legal, agora virou modinho, eu vou adotar no meu projeto, mas sim que você possa entender que existe uma nova classe de banco de dados e que agora o que você pode contar para que ela possa resolver um problema muito específico, tá bom? Só que, qual é o princípio de resolver um problema muito específico? Conhecer o problema. Tem muita gente que tenta resolver um problema, mas não formalizou o problema corretamente. Daí tenta resolver um problema que ainda não entende qual é o problema e ou não resolve e cria mais um, ou então resolve pela metade, tá bom? Então, normalmente, como eu comentei, os bancos de dados esses bancos de dados NoSQL, eles são especializados em determinadas situações. Muitos são conhecidos por velocidade de escrita, né? Ali a velocidade que os dados são gravados, porque muitas vezes eu tenho uma velocidade de escrita, eu preciso ter gigantesca. Imagina o Twitter lá em tempo de Copa do Mundo, quantos tweets por segundo não deve existir a cada gol, ou então movimentos, então situações de tragédia em que as pessoas vão anunciando, então essas redes sociais precisam ter um grande volume de escrita, né? Velocidade principalmente, porque senão a informação não consegue ser gravada em tempo hábil e elas vão se acumulando e o servidor lá do outro lado ele vai estourar em algum momento. Ou então velocidade de leitura, tá? Muitas vezes eu preciso ter uma ampla velocidade de leitura, grande volume de informação. Então tem bancos de dados que são conhecidos por um alto volume, eu posso armazenar petabytes dentro desses bancos de dados e ele não vai ficar só em uma máquina, e ele vai também ter disponibilidade, ou ele vai ser distribuído entre N servidores no mundo, né? Imagine o banco de dados do Google. O Google ele armazena dentro lá ele varre todas as páginas da internet e sai vasculhando essas páginas e guarda cada página que ele vasculhou. O robô do Google guarda no banco de dados. Imagine esse banco de dados. Ele não pode ser um banco de dados, por exemplo, um Oracle, um Postgres, porque o banco de dados, esses bancos de dados relacionais que a gente está acostumado, não foram feitos para esse trabalho, né? E por isso que eles não aguentam. É a mesma coisa que você tentar colocar uma Ferrari para andar na lama. A Ferrari é um ótimo carro, imagino, enfim, eu nunca dirigi uma, mas imagino que seja um ótimo carro, mas ela não serve, ela vai atolar e vai ficar parada. Então não significa que o carro é ruim, significa que você colocou um equipamento bom para fazer o trabalho errado, tá bom? Então a gente tem esses movimentos. Então hoje os principais bancos de dados NoSQL por categoria. Sim, o banco de dados, como eu disse, cada banco de dados tem uma especialidade, só que essa especialidade hoje ela é dividida basicamente em 5 categorias, a qual a gente vai ver aqui, legal? De novo, esses são os fabricantes de banco de dados, os nomes, os que estão grifados em amarelo são os principais, que eu inclusive já trabalhei, já experimentei, já brinquei, ok? Mas, de novo, essa lista pode ir mudando com o tempo, então sempre aconselho você consultar essa lista na Wikipedia, por exemplo, tem essas listagens aqui que são bastante interessantes, mas eu vou falar aqui dos principais, tá bom? Armazenamento por coluna. Hoje a gente tem um banco de dados Cassandra, já usei esse banco de dados. É um banco de dados que é conhecido por uma capacidade de distribuição alta, ou seja, eu posso colocar num cluster de computador, vários computadores ali, e ele armazenando e lidando com tudo isso. Formato documento, que é quando eu guardo uma estrutura, uma informação não estruturada. Eu posso guardar lá uma informação, por exemplo, de uma página de internet. Né? Como eu comentei, nenhuma página é igual a outra, então por isso eu não posso ter algo normalizado. Então esses bancos de dados que guardam documento, guardam informação, eu não estou falando documento do Word, tá? Qualquer informação que eu queira guardar lá de forma estruturada dentro daquele documento, eu não preciso ficar preso, amarrado a uma tabela, ao formato daquela tabela. Legal? Hoje a gente tem aqui 2 bancos de dados bastante comum, que é o CoachDB e o MongoDB. Eu também já trabalhei com o Elasticsearch, porque ele faz uma busca bastante interessante. Chave valor,
que é um dos bancos de dados aí mais simples, em que eu coloco uma chave, por exemplo, ABC, e eu atribuo um valor para ela. É como se fosse um array, que eu dou lá um índice e ele dá o valor para mim dentro daquele array. A diferença é que esse array ele pode armazenar petabytes. Tá? Nesse caso que eu comentei, o banco de dados do Google, que ele usa lá para armazenar as páginas, ele usa um banco de dados chave-valor, tá bom? Então, cada computador lá, ele armazena uma chave e ele vai criando uma string, né? Uma relação de chave-valor gigantesca e ele vai sabendo qual chave está em qual servidor e ele faz a arquitetura desse treco todo funcionar. Aqui a gente tem o Couchbase, o Dynamo e o MainCacheDB. Por exemplo, o Dynamo é um serviço que é fornecido, por exemplo, pelas principais empresas aí, Amazon, tudo mais. Tá bom? A gente tem um banco de dados estilo gráfico, que é um grafo, é um banco de dados que eu tenho um nó A com um nó B e eu tenho uma ligação. É utilizado basicamente para fazer relacionamento entre coisas. O principal uso dele hoje seria uma rede social, em que eu tenho tenho os amigos lá, eu quero saber quem são os amigos dos meus amigos, enfim. A gente tem aí o Neo4j, que é um banco de dados bastante utilizado para isso, e multimodelo como o Couchbase também. De novo, não tente decorar toda essa lista, eu pintei aqui de amarelo para facilitar a sua busca. Hoje, se eu fosse novato, estivesse entrando no mundo NoSQL, eu começaria, por exemplo, com o MongoDB, que é um banco de dados bastante simples de aprender, né? É um banco de dados bastante poderoso e também, como eu disse lá nas aulas sobre mercado, ele tem uma certa capilaridade, o CouchDB também, tá? Então, esses dois bancos de dados têm uma certa capilaridade no mercado, fazendo com que você não aprenda uma coisa muito específica. Esses outros bancos de dados aqui são para situações realmente ultra específicas, legal? E quando que você deve usar o NoSQL? Então, como eu comentei, apesar da paisagem linda, pessoas felizes e sorridentes, existe uma verdade por trás do NoSQL. E o uso do NoSQL sempre deve ser considerado em situações muito específicas e bem testadas. Então não tente substituir, por exemplo, um banco de dados ali empresarial que tem uma série de tabelas, já está bem segmentado. Não tente ser aquele cara. Eu não estou desencorajando a fazer mudanças, pelo contrário, mas eu estou te aconselhando a ser cauteloso, porque o banco de dados é uma das áreas mais sensíveis de qualquer sistema. Se o banco de dados cai, se der um problema, lá na frente com o relatório, e você não percebeu, é um relatório semestral, que foram 6 meses de dados errados, você não vai conseguir voltar no tempo e coletar esses dados de novo. Então é muito complicado. Eu já trabalhei criando sistemas ERP, né, com a minha própria empresa de software, e eu sei que eu estou dizendo, todas as vezes que a gente teve problemas com banco de dados, cara, foi uma situação muito estressante. Então, use o NoSQL para resolver problemas específicos e bem testados. Primeiro, como eu comentei, você precisa conhecer o problema. Não ache que você já conhece o problema o suficiente, porque senão ele vai dar um olé em você e daqui a pouco você vai ver que você não conhecia. Quando eu digo conhecer o problema, entenda por que você está tentando resolver, por que alguma situação está acontecendo. De repente, as pessoas reclamam, né? Eu já cansei de ver situações como essa. O programador lá recebe uma reclamação da área lá que usa um sistema. O banco de dados está lento. Daí o cara, vou então trocar para um banco de dados NoSQL porque ele é lá. Cara, experimenta aumentar o hardware, colocar mais memória. Move aquele banco de dados que está no servidor mais antigo da empresa para a nuvem. De repente já resolve, né? Preciso colocar uma situação de cluster. Cara, tenta trabalhar com nó master slave, por exemplo, banco de dados. A maioria das situações cotidianas, dos problemas que nem aconteceram com você, já estão resolvidos com os bancos de dados tradicionais. Se eu não me engano, eu acho que o Instagram utiliza até hoje Postgres. E olha só o volume que o Instagram tem, né? Se alcançar um Instagram, meu cara, bom, a gente nem vai ficar discutindo isso daqui, tá bom? Então, use o banco de dados NoSQL com bastante cautela. Situações que eu, professor Felipe, utilizei. Eu já utilizei banco de dados NoSQL para armazenar, por exemplo, situações de log. O que é log? É quando a gente quer armazenar informações de registros de um sistema. Então, que horas que o fulano de dados acessou,
que o fulano acessou lá o registro, o que aconteceu, o registro mudou de tal para tal. Essas são informações que não são informações sensíveis à empresa. Se eu perder uma linha de log de registro do sistema para saber o que exatamente aconteceu, é diferente de eu perder uma conta a pagar de uma empresa. Você concorda comigo? Então isso é informação muito menos sensível. E ficar guardando informação de log, que é um volume de armazenamento gigante, dependendo do sistema, é muito oneroso para o banco de dados. Então a gente utilizou um banco de dados NoSQL, a gente utilizou lá o Elasticsearch para poder fazer isso e a gente se deu muito bem. Mas olha só, a gente tinha um sistema empresarial, o sistema empresarial estava funcionando, com suas tabelinhas tudo bonitinha. A gente criou uma função que armazenava esses logs dentro desse banco de dados e criou um outro sistema de consulta. Pronto, resolveu, porque o banco de dados de informações relativas à empresa e log estava sendo armazenado num local só. E o que acontecia? A máquina ficava muito pesada, ela tinha que lidar com muita informação. O evento de log lá de registro do que estava acontecendo, ele concorria com os eventos lá de escrita, por exemplo, com contas a pagar, contas a receber. Então, os dois ficavam brigando por recurso da máquina e o banco de dados ficava lento. Legal? A gente fez um pequeno estudo e percebeu que se a gente fosse aumentar o hardware, fazendo uma projeção de cliente dessa empresa, a gente teria que aumentar o hardware a cada 6 meses e uma hora esse hardware não vai mais conseguir crescer. Você vai ter que inventar um computador quântico, né? Isso aí é escalar verticalmente. Então a gente decidiu resolver o problema de vez utilizando o banco de dados NoSQL. Mas veja que isso é 1% do problema total. Tá bom? Então isso aqui foi só um exemplo um pouco mais avançado para te convencer que você não deve utilizar o NoSQL, mas sim deve utilizar e conhecer como uma carta na manga de situações que você possa resolver, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa geral aqui sobre o NoSQL, que promete ser uma nova classe de banco de dados, mas como toda tecnologia, ela nunca é um cenário perfeito, lindo, maravilhoso com pessoas sorridentes. Sempre vai ter uma hora em que você vai ter que ceder e a hora que você vai ter que perder, e é por isso que é importante você assimilar bem um problema, assimilar bem como que você está resolvendo, para saber aonde que você vai perder, porque é essa a grande vantagem, verdade, tá bom? Então vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e a gente vai falar um pouco mais onde que você consegue hospedar os seus dados, ou então a famosa nuvem, cloud, né? Então, atualmente é muito comum empresas e grandes organizações aí manterem uma infraestrutura, né, de servidores. Pois isso é interessante para o programador entender que pode contar com empresas que deixam o banco de dados rodando na internet e de modo acessível. Então hoje a gente tem um movimento sim de migração aí de bancos de dados ou de serviço ou de grandes servidores para a nuvem. O que é a nuvem? A gente já vai discutir isso daí porque é uma palavra muito abstrata, principalmente para quem começando na área. É difícil de entender esse conceito, tá? Mas a gente vem tendo cada vez mais acesso a esse tipo de serviço. E é uma vantagem interessante devido à confiabilidade do serviço, porque simplesmente você pode contratar um banco de dados na tal nuvem e não é necessário entender de servidores e você recebe um endereço, usuário, senha e pronto, as coisas funcionam, tá bom? Isso é um conceito básico de especialista, é por isso que você compra pão na padaria e não normalmente faz em casa, é por isso que normalmente o padeiro compra o trigo pronto e não planta o trigo, não é verdade? Imagine se você precisasse, você como eu, pessoa comum, quisesse comer pão, você teria que ter um terreno, que você plantasse o trigo, moesse lá, tirasse a casca do trigo, fizesse o fermento, mas o fermento... É por isso que existem os especialistas. E o que é a nuvem? São empresas especialistas que vão deixar lá os seus computadores ligados 24 horas por dia, com uma infraestrutura de gerador de energia, de redundância de rede, tudo que é mais moderno, e ela vai cobrar 1 hora por locação. A grande vantagem da nuvem, né, isso são os servidores de hospedagem, que normalmente são servidores grandes centros aí, que estão espalhados em locais estratégicos do mundo, e a grande vantagem desses caras é que, por serem especialistas, o custo por hora de uma máquina acaba diminuindo e você, como não é um especialista, você acaba ganhando com isso, porque manter um computador ligado, uma coisa é manter lá o seu desktop, seu notebook ligado, né? Você não está preocupado com a confiabilidade de internet, é chato quando o ping sobe lá no jogo, mas você consegue lidar com isso. Quando você tem uma responsabilidade, principalmente comercial, de deixar o computador ligado, que esse computador provê informação para grandes empresas, o nível sobe, né? O nível de responsabilidade sobe, inclusive as multas.
Por isso é interessante você contratar uma empresa dessa. Então, qual é a diferença do servidor de hospedagem com nuvem? A diferença é que uma nuvem ela vai começar a prover um serviço específico. Antes, quando você quisesse alugar um computador num data center desse, você teria que instalar todo o serviço. Na nuvem não, o serviço já vem pronto para você e como eu disse aqui, você ganha um endereço, usuário e senha e acabou. Por isso é importante que você possa entender essa possibilidade de utilizar nos seus projetos profissionais, se for o caso. Como eu comentei, existe aí um movimento das grandes corporações de migrar sua infraestrutura ali de dentro de casa para a nuvem, simplesmente porque fica mais barato e fica mais confiável. E a gente tem duas empresas aqui que lideram hoje, são duas empresas que eu mesmo uso nos meus sistemas de grande porte, legal? E que você pode confiar. Uma é a Amazon AWS, que ela tem um serviço de nuvem, de hospedagem de banco de dados, de arquivo, enfim, ele tem uma série de produtos ali dentro da gama cloud deles. E o Azure também, que é da Microsoft. Então são duas empresas grandes que elas batem no peito e garantem uma série de pré-requisitos lá, inclusive alguns requisitos governamentais, do tipo, tem a redundância de dados no lado leste e oeste dos Estados Unidos. Então, se acontecer alguma tragédia no lado leste, o seu sistema não para de funcionar porque o lado oeste, enfim, e você está lá com um sistema dentro de uma grande potência armamentista que enfim, vamos conversar que é bastante difícil invadir os Estados Unidos, não é verdade? Então vamos lá. Então a grande vantagem de se utilizar um servidor de hospedagem de primeira linha é que você não vai precisar pensar em backup, link, máquinas ligadas, etc. A grande desvantagem é o custo. Né? Muitas pessoas acham caro lá o custo, porque ele vai te cobrar alguns centavos de dólar, dependendo do seu plano por hora. Então, se a gente estiver falando de $1 por hora, por exemplo, uns 50 centavos de dólar por hora, de repente, dependendo do nível do seu projeto, alguma pessoa pode achar caro, tá bom? Mas eu aconselho muito você utilizar essas soluções aí até para, no bom sentido, tirar o seu da reta, porque você como programador ou freelancer estiver vendendo um serviço como desse, vendendo um sistema, você muito provavelmente vai ter que fornecer a instalação desse sistema. E se você tiver que assumir, além do desenvolvimento, a manutenção da infraestrutura, você vai acumular muitas funções, você não vai fazer nenhuma, nem outra coisa. Por isso, quando você for desenvolver o seu próximo sistema, utilizando o banco de dados, eu aconselho muito, mas muito, utilizar e de repente até embutir isso dentro do custo e deixar a pessoa ciente que depois ela vai ter um pequeno gasto ali mensal, que vai ser um gasto mensal por infraestrutura, legal? Então isso aqui é uma visão geral do que você pode fazer hoje, as principais empresas, e a partir de agora é só você entrar no site de cada empresa, tem bons tutoriais de início, e se você estiver interessado e for o caso, você pode seguir por aí, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre os principais bancos de dados do mercado. E por que é interessante você entender quais são os principais bancos de dados do mercado? Porque uma hora, se você decidir trabalhar com programação, enfim, num formato bem profissional, uma hora você vai ter que lidar com algum banco de dados desse por aí. Ou no trabalho que você estiver ali, enfim, trabalhando, ou lidando com um prestador de serviço, ou até mesmo criando o seu próprio sistema. Legal? Então é bastante interessante. Então eu vou discutir aqui com você cada banco de dados baseado na minha experiência, tá bom? Claro que isso são opiniões minhas. Então, fica ao encargo também seu estudar. Mas, enfim, segue aqui o primeiro. O primeiro banco de dados, né, que a gente vai citar aqui é o Oracle. E o Oracle é um banco de dados muito utilizado aí no meio empresarial, porque ele é um banco de dados bem parrudo, bem robusto, não em estrutura, mas sim em ferramenta. Como eu posso te dizer? Presta só atenção. Um exemplo bastante interessante do Oracle aí como banco de dados. O uso estrutural dele é muito parecido. O Postgres SQL que a gente vem trabalhando, inclusive em vários aspectos é muito melhor que o Oracle, tá certo? Só que o Oracle ele tem uma vantagem que ele vai dar facilidades para o mundo corporativo. Vou dar um exemplo. Imagine uma empresa que ela precisa operar 24 horas com seu banco de dados. Todo banco de dados
precisa fazer backup. Por quê? Não precisa nem falar que o banco de dados é o coração da empresa, não vou ficar batendo nessa tecla, e que se eu perco o banco de dados, o que acontece? Eu perdi a memória inteira da empresa. Imagine uma empresa aí de cobrança perder o seu banco de dados, ela vai falir com certeza e vai ter uma série de problemas. Só que se essa empresa operar, por exemplo, 24 horas, imagine uma empresa que opera na Bolsa de São Paulo e depois opera na Bolsa de Tóquio, é praticamente 24 horas operando. Então vai ter uma hora que esse Database Administrator, ou DBA, que é uma pessoa que cuida do banco de dados, vai precisar fazer o backup. Só que ele não pode parar o banco, porque de praxe, quando você vai fazer um backup, você precisa parar o banco de dados. Por quê? Porque no momento que você está salvando, pode vir uma outra informação sobre escrever, vira uma bagunça. Então o que o Oracle tem? Ele tem um processo chamado de Hot Backup. O Hot Backup, por exemplo, é um backup que você pode fazer sem parar o banco de dados. Essa facilidade, por exemplo, não existe em outros bancos de dados aí, por exemplo, open source, e até existe no sentido de possibilitar mas não existe, até onde eu sei, uma ferramenta específica para fazer isso. Legal? O SQL Server, o Oracle, ele é de uma empresa, enfim, específica também, que se chama Oracle, um banco de dados bastante interessante. Você pode seguir carreira com ele sendo administrador de Oracle ou então seguindo aí especializações como desenvolvedor. Você pode treinar o seu SQL, enfim, é um banco de dados bastante interessante. Mas voltando aqui, o SQL Server é um banco de dados feito pela Microsoft e a Microsoft ela detém parte do mercado, principalmente por conta da sua linguagem .NET, e o SQL Server é um ótimo banco de dados também, já trabalhei com ele, só que ele tem uma grande vantagem, ele tem uma ótima integração com as ferramentas da Microsoft, e como o Windows ele tem uma capilaridade alta, grande, nas empresas aí corporativas, né? Empresas corporativas, deixa eu esclarecer melhor, nas grandes corporações, legal? E então ele facilita muito. Então o SQL Server ele tem um bom ferramental também, tão bom quanto o Oracle, legal? E uma ótima integração. E eu citei aqui os 5 principais bancos de dados no mercado por ordem de importância, ou enfim, não importância técnica, mas por ordem de conhecimento. Legal? Conhecimento do mercado em si, conhecer o banco de dados. O terceiro vem o MySQL, e o MySQL ganhou grande tração na internet com a facilidade de ser um banco de dados leve, um banco de dados bastante simples, que ele se integrava muito bem com o PHP. Na época lá, em 2003, 2004, que foi um dos grandes auges aí do PHP. Legal? Então, o MySQL ele se integrava muito bem e ele já vinha pré-instalado em qualquer distribuição Linux para hospedagem. Então, você, como construtor de página, web designer ou programador, você, ao contratar uma hospedagem lá, que seja de 5, 10 reais por mês, você já tinha disponível o MySQL e o PHP. Então isso fez com que essas duas ferramentas se integrassem muito bem e se completassem uma outra, já que o PHP é linguagem e o MySQL é banco de dados. Então o MySQL cresceu muito, hoje ele foi adquirido já pela Oracle e ele trabalha muito com soluções também corporativas e reza a lenda que muitas corporações hoje grandes, por exemplo, como o Facebook, usa o MySQL. Legal? Eu já usei muito o MySQL, não tenho o que reclamar desse banco de dados, é um banco de dados bastante popular, o que facilita inclusive a sua adoção. Porque todos os problemas, todas as coisas que a gente vai encontrar por aí como percalço no caminho já foram resolvidos por alguém. Então a gente já tem aí pessoas que já passaram por problemas e a maioria dos problemas estão resolvidos. Aqui o quarto lugar eu coloquei o Postgres ou PostgreSQL, que é um banco de dados nível empresarial, só que ele é totalmente open source. Não sei se você sabe, o MySQL ele tem dois tipos de licença. Uma licença de uso gratuito, que você pode usar para produtos sem conotação comercial, ou então se você quiser utilizar alguma coisa comercial, você precisa pagar a licença para Oracle. E o MySQL nasceu, enfim, open source. Também, mas depois teve essa variação. O Postgres, não. O Postgres é um banco de dados totalmente open source, que já tem
beirando aí seus 30 anos de idade, é um projeto muito maduro e ele tem muitas características tão boas quanto o Oracle e o SQL tem. Então o Postgres é um banco de dados preferido das empresas aí que querem utilizar, não querem ficar amarrado com uma empresa, né? Empresa que eu quero dizer, amarrado a licenciamentos restritivos, pagando fortunas de licença, tá certo? E quer ter à disposição uma ampla gama de empresas que prestem serviços de suporte, né? Porque não é porque eu vou utilizar uma ferramenta open source, uma ferramenta gratuita, que eu não precise de serviço, você precisa. Só que a grande diferença é que você pode sim utilizar outras empresas tão boas que conhecem muito desses bancos de dados, por exemplo, o Postgres, e pode prestar serviço para você. Daí a gente não tem o efeito chamado vendor lock-in, que em inglês significa se amarrar a um fornecedor. Então, muitas vezes aquele fornecedor começa a pegar um caminho, um rumo, que muitas vezes não é interessante mais para você. Só que se você tem a liberdade de mudar, você pode seguir o rumo que você bem entender. E no quinto lugar, um banco de dados que vem pegando grande tração aí por conta da sua popularidade de integração com JavaScript, e por ser também um banco de dados NoSQL, a gente vai falar um pouquinho mais aí em assuntos futuros, o MongoDB. O MongoDB é um banco de dados que ele não vamos dizer assim, literalmente SQL, os comandos que você faz com ele não é SQL, mas ele tem uma série de vantagens que eu vou discutir mais para frente. Só que a grande vantagem do MongoDB é a quantidade absurda de informação que ele pode guardar. Como que ele pode escalar esses bancos de dados, como eu posso ir colocando máquinas paralelas para esse MongoDB funcionar, e também a facilidade e a rapidez de consulta dele, que faz com que o MongoDB, enfim, ganhe grande tração e popularidade no mercado. Legal? Então esses são os 5 pontos aí dos 5 principais bancos de dados que você vai poder trabalhar ao longo da sua vida. Claro que à medida que o tempo vai passando, essa lista aí pode subir, pode diminuir, pode aparecer inclusive um próximo caso aí, mas no geral é isso, tá certo? Os projetos eles são bastante conservadores em nível de banco de dados. Eu vejo muita gente trocar de linguagem, mas é difícil uma pessoa trocar de banco de dados. E no momento que ela vai adotar um novo banco de dados, no momento que ela vai criar um novo projeto, raramente ela adota um novo banco de dados do nada. Por exemplo, eu estou trabalhando com o Oracle e agora eu vou adotar o Postgres. Legal? Então fazendo com que uma empresa realmente fique ali com o seu banco de dados e que mantenha esses caras aí sempre mais ou menos dessa posição. Legal? Então é isso aí. Isso aqui é um overview geral, uma passada geral aqui desses bancos de dados e a característica de cada um citada por mim. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre como lidar com menos SQL, porque até agora você percebeu que óbvio que um curso de banco de dados você precisa lidar com SQL, mas quando você está desenvolvendo um sistema, quando você integra o banco de dados, as suas telas, as suas classes, enfim, acaba começando a virar meio que, no bom sentido, uma bagunça. E é interessante organizar um pouco mais isso daí. E um sistema é bastante normal que a gente tem que criar, obviamente, como eu comentei, os comandos SQL. Porque os comandos SQL são os comandos que são enviados do seu programa para um banco de dados, já que o banco de dados, como você já sabe, ele não tem uma interface gráfica. Essa interface gráfica que a gente vem utilizando até agora é uma interface gráfica de administração do banco de dados, mas não é a interface gráfica que um usuário padrão, usuário, enfim, mediano, vai utilizar, porque você literalmente abre todas as portas do banco de dados e isso vai causar muitos problemas aí no futuro. Por isso, quando a gente vai criar um programa, por exemplo, cadastro de clientes, os campos já estão lá pré-determinados na telinha para que a gente possa preencher no formulário, não é verdade? E aqui é um exemplo, eu retirei isso aqui de um programa, é um exemplo de como que a gente realiza essa interação. Normalmente, os comandos SQL, eles vão dentro de variáveis desses programas no formato de texto. E depois, esse comando aqui, por exemplo, select, ele é enviado ao banco de dados. Então, o que acontece? À medida que os nossos selects, os nossos inserts vão ficando mais complexos, vai ficando cada vez mais difícil, primeiro, gerar essa complexidade de código de SQL. A gente tem que escrever um caminhão de código ali dentro. E depois, o pior, quando precisar mudar uma coluna, mudar uma validação, mudar um nome de tabela, é um parto, porque você vai precisar voltar em todas as telas que você utilizou o seu SQL e vai precisar mudar
todas as ocorrências desse SQL, legal? Então a proposta do ORM, que a sigla é Object Related Model, é permitir que a gente possa criar uma camada de classes que possam gerar e manipular tabelas sem o uso direto do SQL. Quer dizer, o ORM ele vai continuar utilizando o SQL. Quem não vai utilizar mais o SQL é você. Isso aí falando em termos normais, tá bom? Então ele ficaria com uma camada de mapeamento, que é uma camada de classe que ela sim manipula. A grosso modo seria quase como fazer uma conta de matemática no papel, que é manipulando o SQL direto, e depois vir uma calculadora. A calculadora só dá a resposta para você. E o ORM ele vai fazer isso. Então o uso do ORM ele gera inúmeras vantagens, mas também, já avisando, pode afastar um pouco o desenvolvedor do SQL e depois ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu confesso que depois de um tempo de tanto usar frameworks aí que usam ORM, eu não sabia mais fazer um update, eu tive que olhar de novo. Mas uma vez que você aprende a andar de bicicleta, voltar a andar é uma mera referência, né? Então a gente pega ali e descobre de novo. Então eu te aconselho a fazer um uso saudável, né? O ORM ele não é aconselhado para todos os casos, mas é aconselhado muito fortemente para sistemas de um porte médio, né? Médio para grande porte aí, porque assim você consegue organizar bem mais as suas coisas, você consegue ter essa visão mais de manutenção, que é extremamente importante, tá bom? Então aqui vai algumas conclusões finais, que sim, o uso do ORM é muito bom para projetos de porte maior, como eu disse, assim pode isolar a camada do programa com a camada de dado, facilita muito a alteração de estrutura de um banco de dados, legal? Aqui também deixei um link de referência para que você possa clicar, o link inclusive da origem dessa citação. E atualmente a gente pode contar com em quase todas as linguagens e frameworks que fornecem um bom ORM. E aqui eu citei os que eu já trabalhei, né, os que eu já experimentei, os que eu já brinquei. Então ali seria por linguagem o Java, ele tem uma biblioteca de ORM chamada Hibernate, é muito boa. O PHP a gente tem o Doctrine, o Python a gente tem o Django, o .NET a gente tem o Entity Framework, o Ruby a gente tem o Active Record, ali que faz parte inclusive do Ruby on Rails, legal? Então ali também abaixo tem uma lista dos principais ORMs por linguagem, então você pode acessar e pode baixar. O ORM em si é uma biblioteca que, a grosso modo, aqui eu inventei uma linguagem qualquer só para você entender. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele está salvando as categorias, está criando uma categoria nova e salvando. Isso significa que o ORM, ele então vai disponibilizar uma classe chamada categories, em que eu tenho um comando new, por exemplo, que eu incluo os valores que eu quero, e depois dou um save. É nesse ponto aqui que o ORM ele vai criar o SQL para a gente, vai se comunicar com o banco de dados, vai verificar se tudo está certo e simplesmente vai dar um retorno para a gente. E você acaba percebendo que essa abordagem aqui é bem mais intuitiva para o programador que está acostumado a lidar com uma série de comandos, padrões, parâmetros, enfim, dentro do seu programa. Mas como eu disse, primeiro, para você aprender a utilizar a calculadora, precisa fazer no papel. Então continue treinando, porque essa aula aqui é realmente só para mostrar para você que existe um outro universo além do universo apenas do SQL. Bacana? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue encapsular resultados. Como assim? Utilizando um instrumento bastante comum chamado views. E o que são views? As views são pseudo-tabelas que representam uma visão. E essa visão é uma representação de um select normalmente complexo. É o select que você escolhe encapsular lá no banco de dados, porque de repente ele tem muitos wheres, muitos joins, e você decidiu encapsular isso como se fosse uma tabela. Olha só que interessante. Aqui é um exemplo de um esqueleto, de como que você consegue criar uma visão. Você pode criar tanto uma visão permanente quanto temporária, utilizando o temp. Ali na linha 0 você consegue perceber. Então você dá um create view ou create temp para ser uma visão temporária view, dá o nome dela as. Depois você
coloca o seu select. É claro que é bem mais simples o uso aqui do que das funções, por exemplo, e é para ser dessa forma, legal? Aqui tem uma view já bem prática, que é uma view que representa os clientes ativos dentro do sistema. Então a gente dá o create view clientes ativos, é o nome que a gente escolheu, as select asterisco from cliente where situação igual ativo. E o uso de views, ele é recomendado para encapsular e dar velocidade, principalmente para consultas complexas. Evite o uso de views para qualquer coisa. Porque, como eu já expliquei, se você ficar compartilhando responsabilidade, de repente tem views do banco de dados, daí lá no seu programa tem um select, enfim, vai ficar bastante bagunçado, né? As responsabilidades vão ficar muito distribuídas ao longo do banco de dados, o sistema depois fica ruim de dar manutenção. Fora isso, o uso dela é bastante interessante, mas como sempre, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, se você tomar um remédio muitas vezes, você pode se intoxicar. As views são a mesma coisa, a mesma analogia, legal? Vamos lá, então, criar nossa view aqui de clientes ativos. Então, eu colei aqui e ele colocou aqui, retornado com sucesso. Olha só que interessante, ele já deixa uma view aqui. Se a gente for rodar um script de select, ele colocou aqui todos os campos da view, mas você pode colocar de repente aqui asterisco e colocar aqui clientes ativos. Como eu expliquei, a view é uma pseudo tabela, por isso que o select funciona tão bem. E você pode fazer inclusive várias outras operações como union, inner join. Então o banco de dados encara isso como uma pseudo tabela, mas você já percebeu que aqui dentro ele tem um select, legal? Você pode usar também para encapsular coisas bem mais complexas, como por exemplo essa view aqui, esse select do fluxo de caixa, por exemplo. Então eu vou dar um create view fluxo de caixa, então você vai perceber aqui, ele só deu um probleminha, fluxo de caixa, vamos ver, pronto, tá um probleminha de colar aqui. Então ele criou, tá? Então se eu vier aqui de novo, dar um refresh, vem aqui dar um script select, ele vai colocar todos os campos aqui, mas você sabe que você pode colocar asterisco e você vai colocar isso aqui. E olha só que interessante, ele produziu então o nosso select que representa um fluxo de caixa, inclusive com os inner joins, inclusive com os left joins. Então é bastante interessante, principalmente porque todo select que envolve inner join, ele é por natureza mais lento, porque o banco de dados precisa fazer mais operações do que se fosse fazer um select simples. Então, nesse caso aqui específico, se você tem um select com vários inner joins, tabelas com milhões de registros, de repente, é de se testar, mas de repente o uso das views começa a ficar aconselhável, principalmente por conta do cache do banco de dados. O banco de dados ele tem um sistema de cache que é um sistema de armazenamento de operações repetidas, que se ele perceber que você está usando muito aquilo lá, ele já deixa armazenado o resultado na memória e já traz o que já está armazenado, ao invés de ficar processando tudo isso todas as vezes, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu acredito que você possa fazer mais algumas brincadeiras aqui, criar suas próprias views, né, views de outras situações, para que você possa brincar e entender exatamente o conceito. Bacana? Então é isso. Essa aula aí é bastante prática aí e é interessante você agora treinar também. Forte abraço. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai ver um pouco mais um overview bem geral, um geralzão aí sobre funções e como que a gente consegue agrupar operações, legal? E por que isso? Porque muitas vezes a gente precisa agrupar múltiplas operações em uma função para uso único. Se uso recomendado para armazenar as operações complexas e simplificar a vida do usuário / desenvolvedor, legal? E eu já vou partir aqui para uma situação bastante comum aqui de criação de funções, por exemplo, nessa função aqui, total clientes. Não se acanhe, primeira coisa, com esse código aqui, tá certo? Eu sei que você não viu coisas muito mais complexas do que isso, mas é porque ela serve para encapsular uma estrutura. Então, a primeira linha que a gente tem ali, na linha 0 e 1, a gente tem a declaração da função. E os comandos aqui são bem, são bem diretos ao ponto. Então, a gente tem aqui a create or replace function, que vai criar a função. Eu dou o nome da função, essa função minha aqui chama total clientes, e eu dou um argumento. Esse argumento, no caso da linha 1, S é do campo situação.
Tá? Se você perceber ali na linha 8, o S ali está dentro do where, né? Eu estou usando ele no where, legal? Se a sua função, se o seu select, se o seu update, se qualquer coisa não tiver esse argumento, é só você deixar os parênteses vazios. Depois você fala qual é o retorno, né? O meu tipo de retorno. Meu tipo de retorno ele vai ser numérico, texto, enfim. No nosso caso aqui vai ser numérico, porque ele vai contar o número de clientes. Daí a gente coloca lá o total entre os $2. A gente declara uma variável para receber, legal? Esse resultado, que é o resultado do select. Os dois nomes ali são meramente acaso. Você pode declarar, inclusive, mais variáveis que correspondem ao nosso código ali na linha 3 e 4. Então, a gente começa com o begin. Esse begin aqui não é da transação, é um begin de função, tá? E eu coloco ali o meu select ou o meu insert, o que eu quero. No meu caso aqui é um select count. Então, eu coloquei select count into total. Esse into aqui do select que você não viu, mas é bem tranquilo que ele dá um into da variável que você declarou. From cliente, where situação é igual a S. Professor, que S é esse? É esse lá do argumento que está vindo da linha 1 aqui do nosso código. E a gente então vai dar um return total. O return vai informar para a função que eu terminei minhas operações e é para ela voltar tudo que tiver dentro do total, que é a variável que eu declarei ali na linha 4. E depois eu fecho essa função aqui com o end language PL SQL. Legal? Eu vou declarar então essa função aqui. Vou partir aqui para o uso dela. Eu vou copiar e colar. Eu recomendo você fazer o mesmo para você começar a brincar. E eu declarei, então ele colocou aqui retornado com sucesso. E como é que eu uso isso, né? Como é que eu uso esse cara aqui? Funciona o seguinte, você dá assim um select, total clientes e o parâmetro que você quer. Lembre-se que a gente quer ativo. Então se eu clicar aqui ativo, vamos ver, ele deu um erro aqui, eu acho que de caractere. Ativo, legal? E ele colocou 11 clientes como ativo. Legal, vamos ver se tem algum inativo aqui no meu banco de dados. Inativo. Não tem nenhum, tem 0. Legal? Então, basicamente é isso o uso de funções. O uso das funções é um uso bastante avançado. Legal? Foram poucos projetos que eu utilizei, mas é legal você saber que existe e por isso eu deixei aqui o link da documentação, que você pode baixar no PDF, do slide aqui, você pode verificar mais casos depois de como se usa. Legal? Eu só aconselho você usar com um pouco mais de cautela funções, porque daqui a pouco você está fazendo um segundo sistema dentro do banco de dados. Então você tem as funções do seu sistema, mais as funções do banco de dados, isso começa a ficar um pouco mais problemático a manutenção. Mas como eu disse, a função aqui dessa aula é dar uma geral para você, uma geralzona, inclusive para saber que existe esse conceito, você de repente não se chocar quando vê alguma coisa com relação a isso, ou então você poder usar de repente em casos mais avançados, como eu disse, quando você precisa encapsular muitas operações e não é interessante deixar isso para o lado do sistema, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aí, um forte abraço, tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai ver um pouco mais sobre transações, ou melhor, efetivando operações quando tudo está correto. Legal? E para poder explicar isso, antes de explicar toda a parte teórica, vamos imaginar a seguinte situação, que você chegou no caixa eletrônico do seu banco e você quer sacar um valor. Imagine um valor qualquer, 10, 20, 50, 500 reais, que seja. Legal? E você digitou esse número então. Por exemplo, 50 reais eu quero sacar aqui no caixa eletrônico. Poucas pessoas imaginam, ou enfim, poucas pessoas, aliás, sabem disso, que o caixa eletrônico nada mais é que um computador especializado com um programa que roda lá para que ele possa automatizar a maioria das funções que faria num banco. Inclusive, ali no caixa eletrônico tem um cofre cheio de dinheiro, né? E essa operação, uma das operações que você pode fazer é o saque. E o que acontece? Você digita então o valor e vamos imaginar aqui através desse esquema simples de diagrama em blocos aqui o funcionamento. Então o caixa eletrônico está ligado à internet, né? E da internet ele está ligado no banco de dados do banco. Então, nessa operação de interligação, por exemplo, o caixa eletrônico, que é um computador, é um programa que está ali, ele verifica, por exemplo, o seu saldo. Se você tem saldo suficiente, né? Se você mesmo, se você digitou as operações, as senhas, os números ali corretamente, e ele retorna o caixa eletrônico, ok, pode liberar esse valor. No momento que o caixa eletrônico libera esse valor, então ele abre uma gavetinha para você, ele ejeta a quantidade de notas correspondente ali ao valor que você digitou do saque, você pega esse dinheiro e ele formaliza a operação.
Tá? Isso é o mundo ideal, que é o que o pessoal fala, o que eu também comento, que é o caminho feliz. Normalmente, 99% das vezes, isso acontece. Mas vamos imaginar as seguintes situações aqui, situações de erro, né? Então, a primeira situação de erro, por exemplo, é ele se conectou à internet, verificou no banco de dados e você não tem saldo suficiente para sacar. O que ele precisa fazer? Ele tem que mostrar esse aviso na tela. É o primeiro padrão. Segundo, ele estava tentando se conectar na internet, verificou que tinha saldo e mandou a ordem de saque para o caixa eletrônico. Só que nesse momento a internet caiu. Também não pode efetivar, porque, enfim, ele não teve uma resposta. Ou então, ele teve a resposta, foi autorizado, voltou, o caixa eletrônico começou a contar as notas. O papel enroscou na máquina de notas e não saiu. Essa, aliás, é uma das piores situações, porque se acontecer um erro desse e ele debitar da sua conta, foi debitado e você não pega o dinheiro. Então, para evitar situações do gênero de você pegar o dinheiro e não for debitado do banco, ou uma situação inversa, que você não pega e é debitado, existe, enfim, o conceito de transação, que basicamente significa o quê? Que ele só registra as informações quando tudo dá certo. Nesse caso aqui, quando você pega o dinheiro, porque muitas coisas podem acontecer. Existem várias operações. E por que a transação é importante? Justamente para isso. Porque quando existe várias transações, principalmente transações, operações, quando existe várias operações de escrita e atualização, uma delas pode dar problema, ela não compromete a integridade do banco de dados. Por exemplo, ele está aqui atualizando o seu saldo, só que de repente ele precisa fazer uma outra operação e pode dar errado. Então, para esses dados não ficar bagunçados, desincronizados, existe a transação. E a gente vai explicar um pouco mais aqui, em conceito um pouco mais técnico, o que significa que, para suportar uma transação, o banco de dados ele implementa quatro princípios, que é chamado de ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A gente vai ver isso daqui com algumas descrições aqui, claro, mas a gente vai explicar na prática. Então, o que significa atomicidade? Significa que todas as operações que compõem a unidade de trabalho da transação devem ser concluídas com sucesso. Isso que eu comentei. Então, se a última operação ela não foi concluída, ou alguma operação desse intervalo, vamos supor, eu dei um insert, dei um update, dei um delete e dei insert de novo, se algumas dessas operações falhar por qualquer motivo, a operação ela não deve ser concluída e, melhor, ela deve ser desfeita com um efeito chamado rollback. Bacana? Um seguinte aqui, que é o C do ACID, que significa consistência, que todas as regras e restrições definidas do banco de dados devem ser obedecidas. Relacionamentos por chave estrangeira, checagem de valores de campos restritos ou únicos, devem ser obedecidos por uma transação, para que uma transação possa ser completada com sucesso. Então, além dessa situação de erro, a consistência também deve garantir a uniformidade dos dados, como por exemplo, que ele está citando aqui no texto, a chave estrangeira. Isolamento. Cada transação funciona completamente à parte das outras estações. Olha só que bacana. Então imagine que no momento que você inicia uma transação, o banco de dados ele fica, vamos imaginar assim, com duas cópias, uma física e uma temporária. A física ela mantém os dados como estava antes da transação, enquanto que a transação vai realizando as operações. No momento que a transação termina e está tudo certo, ela escreve efetivamente na informação lá permanente. Caso dê problema, ela joga fora aquele espaço temporário. Então, na prática, o isolamento significa isso. E a durabilidade significa que os resultados de uma transação são permanentes e podem ser desfeitos somente por uma transação subsequente. Exemplo, todos os dados e status relativos a uma transação devem ser armazenados num repositório permanente, não sendo passíveis de falha por uma falha de hardware. Bacana? Aliás, o hardware também tem uma certa transação. Se ele tentar escrever lá no disco, dá um problema, enfim. O ACID está aí para te ajudar. Mas o que significa tudo isso na prática? Significa o seguinte. Vamos lá, deixa eu te explicar. Toda transação ela deve iniciar com a palavra begin, sempre acompanhada ali com ponto e vírgula a cada comando. O begin ele marca o ponto do início da transação. Então, para você informar o banco de dados que você quer realizar uma ação
temporária e se tudo der certo, efetiva essa operação, então você tem que começar com begin. Então você escreve os seus comandos SQL, que normalmente são insert, update, delete, não precisa fazer transação para select, porque select é só uma mensagem de resposta, né? Só leitura. Tudo que é escrito, atualização, você precisa fazer, né? Não necessariamente você precisa, aliás, mas é bom quando você tem operações consecutivas, porque uma dessas operações podem dar problema. Então você tem dois comandos para efetivar ou não. Tá? O primeiro comando é o commit, que ela efetiva a operação, então ela pega tudo aquilo que você fez numa área temporária e escreve na área permanente. E o segundo comando é o rollback, como o próprio nome diz, ele desfaz as operações. Então ele mata aquela área temporária e mantém os dados como estava. Bacana? Então, aqui só para você poder entender quais são os usos recomendados. Quando acontece essa situação aqui, você dá o begin e no meio onde está a operação de escrita, atualização, imagina que você tem insert, update, delete, legal? A gente vai dar uma olhada aqui agora na prática para você entender exatamente o que eu estou comentando num exemplo aqui bem interessante. Então vamos imaginar aqui, a gente está começando aqui com begin, tá? Eu sempre coloco aqui, ó, commit, tá? E eu coloco aqui rollback. E o rollback aqui. O que significa, professor? Esses dois traços aqui significa comentário, porque eu sempre gosto de realizar os meus códigos e dar o commit depois manualmente. Vou colocar isso aqui também para que fique correto. Legal? Então vamos lá. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar aqui o select. Esse select aqui é só para demonstrar, tá? Não é que o select vai estar dentro do begin. Só para você ver essa capacidade do banco de dados. Select count asterisco from cliente where situação igual ativo. Tá? Agora vamos imaginar que por algum motivo você recebeu uma instrução da equipe, da empresa, sei lá que seja, para atualizar todos os status de cliente para ativo. Então update cliente set situação igual ativo. Ponto e vírgula. E agora eu vou repetir esse select aqui para você ver como fica o count, tá certo? Então, lembre-se sempre, eu vou iniciar com begin. E aqui tem um macete que quando você seleciona o comando e pressiona isso aqui, tá certo? Ele vai executar só o selecionado. Ou você seleciona e pressiona F5. F5 é o atalho do execute carry, tá? Então vamos lá. Executei o begin. Comecei com begin, ele me retornou sucesso. Dei um select aqui, tem 10. Dei um select aqui, tem 11, né? 11 foram afetados. Eu dei um select aqui, tem 11. Se eu chegar aqui na minha tabela de cliente e dar um view data, você vai perceber que ainda tem um cliente inativo. Então olha só que interessante, ele não efetivou a sua operação. Deixa eu voltar aqui no comando, né? Por mais que eu tenha aqui realizado um update. Então o que isso significa? Significa que o banco de dados está mantendo uma cópia dos dados numa área temporária para eu decidir agora o que eu quero fazer, né? Eu tenho duas chances agora. Eu posso dar o commit ou posso dar o rollback. Tá? Se eu der o commit, vim aqui selecionar, ele commitou, né? O aportuguesamento do negócio. Então ele commitou, a gente diz que ele commitou. Tá? Se eu chegar agora e dar o refresh aqui, ó, então ele vai aparecer para mim que tem agora um cara ativo. E ele escreveu a informação que eu desejo, tá bom? Isso aqui é muito, mas muito útil quando você precisa fazer operações de manutenção no banco de dados. Não só em situações em que eu tenho mais comandos aqui, como por exemplo, poderia ter um insert alguma coisa, blá blá blá, tá certo? E por que isso é importante? Em situações de manutenção do banco de dados. Porque se eu fizer alguma caca, vamos supor assim, eu selecionei aqui todos com uma situação ativo, mandei dar update e selecionei. E eu tenho 1 milhão de registros. Cara, se você fizer isso aqui errado, isso aqui com 1 milhão de registros, você vai ter muito problema. Se eu tivesse feito errado, era só rodar o rollback e tudo bem, tá tudo certo. Legal? Ou então, se eu tivesse outro comando aqui, ó, insert, into, alguma coisa, vamos imaginar que se o update deu certo, mas o insert não deu. Legal? Se eu tentar
dar o commit não vai deixar, porque ele vai estar falando o seguinte: olha, existe um comando que está com problema, logo eu não vou efetivar a sua operação. Então o que acontece? Imagine que eu tivesse uma situação assim, ó. Eu tenho uma tabela de saldo, né? Então eu tenho que dar um update, set saldo. Vou imaginar o exemplo do banco de dados. Igual a 10, tá? Where cliente ID igual a 120. Você é o 120, tá? E eu dou um insert into operações. E eu vou colocar aqui a coluna, vou colocar aqui, ó, valor, descrição. Esse exemplo aqui é só um exemplo de dados de uma tabela hipotética, não tem no nosso MER, tá? Values, ou valor, enfim, vou colocar aqui o valor 10, eu vou colocar aqui, ó, saque, caixa, eletrônico, 120, 123, tá bom? Eu vou colocar aqui em mais o cliente ID, porque é a sua identificação. A sua identificação é 120. Então imagine o seguinte, eu fui lá no caixa eletrônico, comecei e eu dei o update do saldo 120. Só que, lembra quando você tira o extrato? O extrato está lá o quê? Está lá escrito o que você fez, né? O fluxo de caixa está lá escrito o que você fez. Então ele precisa dar um insert em alguma tabela, né? E ele precisa atualizar o seu saldo lá na tela. Então o saldo ele atualizou, mas por algum motivo, nessa hora aqui a internet caiu, deu problema, o banco de dados estava com erro, enfim. O que vai acontecer? Eu dei um insert aqui no valor. E depois eu vou colocar um comando aqui hipotético, libera dinheiro. Então se o insert ele deu algum problema, ele não libera o dinheiro. Ou se libera o dinheiro, enfim, você entendeu? Para qualquer problema desses dois comandos aqui ou mais, o banco de dados vai fazer o rollback para você. Então o uso de transações é extremamente importante, principalmente quando eu estou trabalhando com sistemas mais robustos, quando eu estou trabalhando com múltiplas operações de update, insert, delete também entra, legal? E você precisa cercar essas operações para efetivar quando realmente tiver tudo certo. Porque senão o que pode acontecer? Pode dar problema e daí você ficar com parte da informação e a outra parte não. Imagina se não tivesse a transação aqui, eu faria o update do meu saldo, mas não faria um insert lá dentro das operações. E daria problema, porque você veria o seu saldo, mas não veria o extrato. Legal? Então, esse é o uso aqui padrão das transações. É muito importante você saber. O uso das transações, ela envolve normalmente múltiplas operações de inserção ou atualização. Por isso, você não precisa fazer uma transação quando você vai fazer, por exemplo, um update simples. Não precisa. Tá? Mas quando você vai fazer múltiplas ou uma manutenção importante no banco de dados, é mais aconselhável você fazer isso. Tá bom? O uso da transação ela é bastante simples, mas é uma operação bastante complexa, mas essa complexidade a gente vai deixar, graças a Deus, aí para o banco de dados, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, desse tópico mais avançado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e agora nessa aula a gente vai aprender a apelidar tabelas e colunas. E fica tranquilo que o que eu estou falando de apelidar não é colocar nome feio, pelo contrário, é criar nomes mnemônicos para que a gente e utilizar esses nomes para que possa facilitar, inclusive, o uso do join e coluna. E esses apelidos, ele é dado em função desse comando as, né? Ou seja, você coloca alguma coisa as o nome que você deseja. No nosso caso aqui, por exemplo, nome empresarial, nome muito comprido. De repente eu quero mostrar em algum relatório ou utilizar essa coluna com o nome de nome, simplesmente nome. Ou então, olha só que interessante, utilizar esse apelido, que é bem mais comum fazer desse jeito, tá certo? Quando uma função de agregação. De repente eu coloco um count e eu coloco lá contagem, senão vai aparecer count asterisco lá no relatório. E mais, eu ainda posso criar apelidos, né, ou nomes aí mais fáceis para tabelas também. Inclusive, essas de tabelas são os apelidos que a gente vai utilizar mais para frente quando a gente for fazer os joins, aliás, nas próximas aulas. E os apelidos, ou melhor, os areas, eles são importantes para tornar a junção mais fácil entre tabela. E como funciona? É bem fácil, tá certo? Eu posso colocar aqui, olha só que interessante, posso colocar aqui o nome
aqui no nome, né? Ou então aqui, como eu já comentei, ou então posso colocar aqui, ó, Caute, asterisco, e perceba só, aqui ficou o nome, né? Que era o nome que eu tinha dado lá. Agora, contagem. Eu coloquei aqui contagem, tá bom? E eu posso procurar como contagem lá no meu programa ou no meu relatório. Porque senão vai aparecer aqui count, e que não é um nome muito agradável, não é verdade? Então, essa aqui é a forma que a gente pode fazer apelido nas colunas e nas tabelas, que é uma aula bem curtinha, porque essa vai ser uma necessidade agora para que a gente possa fazer os nossos famigerados joins. Bacana? Então, até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, como parte aí também da continuação do nosso desafio, agora a gente precisa gerar um relatório de maiores devedores e pagadores. Porque como eu comentei, devido à crise iminente no mercado onde a empresa atua, ela precisa sanar os problemas atuais dela, que é fluxo de caixa negativo, saldo negativo, também criar um novo projeto, que como a gente já fez, você já produziu o relatório para que a empresa adquirisse o empréstimo, tá tudo certo. Você produziu o relatório, a empresa conseguiu o empréstimo. Agora, ela relatou que tem muitos clientes que estão devendo as suas faturas, porque é meio que uma crise no mercado onde que ela atua, tá bom? Sendo assim, o diretor financeiro convocou uma reunião emergencial para iniciar o processo de cobrança extrajudicial. O que é uma cobrança extrajudicial? É uma cartinha que a gente vai produzir o relatório, o advogado vai receber esse relatório, tá certo? Vai ser um advogado que vai receber, e ele vai redigir uma carta para cada empresa a qual nos está devendo, ou não está não, está devendo a empresa a qual a gente já trabalha atualmente. Por isso a gente precisa produzir esse relatório o mais rápido possível, porque esse advogado já foi contratado, é um advogado especialista em cobrança, a hora dele é bastante cara, e ele falou que só está esperando esse relatório para que ele possa iniciar as cobranças, tá certo? E o senhor Amadeu do financeiro deu ainda uma boa ideia, né? Olha só que interessante o senhor Amadeu aí dando a volta por cima, privilegiar com um pequeno presente os clientes que sempre pagam em dia. Olha só que interessante, que visão bacana. Não só punir aqueles caras que estão lá, mas também privilegiar, presentear com um presentinho, alguma lembrancinha, enfim, as pessoas que estão lá se sacrificando, pagando em dia suas contas, porque o mercado, enfim, o mercado da empresa com a gente trabalha não está fácil, está com uma crise iminente, então fazendo essa lembrança vai reforçar ainda mais que a gente valoriza os clientes, que a gente privilegia isso. E após a reunião, o grupo de programação recebeu mais esse desafio, criar um relatório dos maiores clientes devedores e também os maiores pagadores. Por isso, agora é a sua missão, tá certo? Conseguir gerar esse relatório, porque a equipe de compras está esperando essa listagem dos maiores pagadores para comprar os presentinhos e o advogado está esperando essa lista para mandar uma carta presentinho para esses clientes que estão devendo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Boa sorte no seu desafio. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a nossa missão é a gente levantar através de um relatório os títulos futuros, parcela e soma total. Porque a empresa agora pretende realizar um grande investimento, tá certo? Ela entendeu os pontos que ela havia errado, ela consertou, então o seu Jaime da contabilidade já foi alertado, o pessoal já foi alertado para usar o sistema, já foram entendidos todos os pontos. Você, de uma forma bastante quase heróica, produziu os relatórios até aqui, não é verdade? Você não pulou a aula enquanto não produziu todos os relatórios, né? Então você agora produziu o que as pessoas precisavam e eles conseguiram sanar momentaneamente esse problema. E por isso a empresa percebeu que ela estava ficando um pouco para trás com relação aos seus concorrentes e decidiu realizar um grande investimento. E ela precisa realizar um empréstimo bancário para isso, porque ela não tem caixa. Então ela precisa emprestar um dinheiro a título de fluxo de caixa, de capital ali para ela bancar a empresa em funcionamento, para pagar almoço, funcionário, fornecedores ali, e também ela precisa de uma verba para criar, para tocar aí um projeto, tá certo? E como análise de risco, o banco que pretende emprestar para a empresa a qual a gente trabalha no momento, solicita todos os recebíveis da empresa. O que é um recebível? É tudo aquilo que é promessa, ou seja, tudo aquilo que os clientes se comprometeram em pagar. Ou seja, é necessário que seja criado um relatório que demonstre todos os títulos / lançamentos de clientes que ainda
devem ser pagos. Bacana? Então agora você precisa dar uma olhada nisso daí, precisa criar uma listagem de tudo que precisa ainda ser pago, com talvez o nome do cliente, talvez com valor, para fazer com que você entregue isso para o diretor financeiro, para ele consiga então emprestar esse dinheiro e alavancar a empresa com capital, tá certo? Com um fluxo ali de capital para conseguir se manter pelo menos nos próximos 90 dias e também dentro desses 90 dias criar um projeto a qual essa empresa a que a gente trabalha vai conseguir alavancar novos outros clientes e a gente vai conseguir sair de fato aí do buraco, conseguindo novos clientes, adquirindo e ganhando mais tração no mercado, tá bom? Então agora fica da nossa parte, principalmente a sua, de criar esse SQL, de criar esse relatório, para que a gente possa entregar para o diretor financeiro e que ele possa entregar em mãos para o banco, para que o banco finalmente possa emprestar, porque o gerente do banco, aliás, ele acabou de ligar para o diretor financeiro falando que só falta isso, está aprovado, ele só precisa dessa documentação, tá bom? Então vou ficando por aqui, um forte abraço e boa sorte! Bom, vamos lá, trabalho não acaba, então a gente precisa continuar aqui, fazer os nossos relatórios. E agora o relatório que a gente precisa produzir são os títulos vencidos, parcela e total. Por quê? Porque a empresa recebeu uma notificação, recebeu uma carta do governo alegando que não foi pago alguns impostos. Isso deixou algumas pessoas do financeiro preocupadas, já que o senhor Jaime declara que está tudo ok nas suas planilhas. Por quê? Porque o banco estava lá no negativo, o seu Jaime falar que tinha pago, no sistema está pago ou não pago, enfim, ele precisa entender. E depois da discussão com o diretor financeiro, ele pediu para levantar no sistema todos os títulos vencidos e acertar imediatamente que não foi pago e o que não foi pago é recebido. Por quê? Porque o caixa da empresa está prejudicado, o seu Jaime falou que tinha pago, o banco falou que está com saldo negativo, ele quer saber o que está rolando no sistema. Por quê? Porque os clientes que não pagaram até agora, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um acerto extrajudicial. Então você precisa criar um relatório que possa mostrar todos os títulos, os lançamentos vencidos que ainda não foram pagos de clientes e fornecedores. Por quê? Porque daí o diretor financeiro vai negociar com os fornecedores e também vai cobrar os clientes que já estão devendo. Por isso é de suma importância que você crie esse relatório imediatamente para que inclusive o seu Jaime lá do financeiro depois não coloque aponte a bucha pra gente, não é verdade? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar a fazer, vamos então mostrar para o diretor financeiro por que a gente merece o nosso aumento. Vamos lá, mão na massa e bola para frente. Um forte abraço, tchau, tchau. Bom, vamos lá, preparado para mais um desafio, porque realmente aqui o trabalho não acaba. E até por um certo lado é bom, porque tem diversão garantida e também emprego garantido. Bacana? Então agora a gente vai fazer um relatório de fluxo de caixa. Por quê? Porque a empresa precisa saber os gastos e ganhos, por isso precisa de um relatório detalhado de fluxo de caixa que aponte os lançamentos. E esse é o trabalho agora, criar esse relatório de fluxo de caixa. E um detalhe, se você não sabe o que é fluxo de caixa, pesquisa, cara, porque o diretor financeiro não tem tempo para explicar, tá bom? Então agora o que ele quer? Ele só sabe que ele quer o relatório de fluxo de caixa. Então é seu trabalho agora começar a procurar na internet o que é um relatório de fluxo de caixa e baseado no que você aprendeu na internet, pode ser no Wikipedia, pode ser uma pesquisa simples no Google, tá certo? Produza esse relatório de fluxo de caixa baseado no que você tem em mãos aí, em registros e em tabela, tá bom? Como eu disse, você não sabe, pesquisa, mas lembre-se sempre, o seu está na reta, a batata quente está na sua mão, a empresa está passando por dificuldades e toda vez que a empresa está passando por dificuldades, está passando por um problema, ela liga os microscópios, ela começa a olhar os mínimos detalhes. Por isso, é a sua chance agora, inclusive, de provar o seu valor e de repente, depois que passar essa fase ruim, pedir o seu merecido aumento. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Um bom trabalho, que o meu já está feito. Inclusive está aqui embaixo, que você só vai olhar depois que... Próximo desafio. Relatório de gastos por categoria. A contabilidade está desesperada com os gastos absurdos da empresa. Ela percebeu que ela estava com um rombo lá, tá certo, no saldo do banco, e ela começou a ligar o sinal de fumaça, sinal de alerta, mas devido à enorme quantidade de lançamentos, eles precisam categorizar as despesas
despesas, né, tudo que for gasto, tudo que for ganho, enfim, por categorias, porque assim eles conseguem dizer por onde que o dinheiro está indo para o ralo. De repente está indo muito dinheiro para almoço, né, então talvez eles podem procurar um lugar mais acessível ou então negociar algum desconto, enfim, a contabilidade precisa saber para onde está indo os gastos. Por isso solicita aí os nossos excelentíssimos programadores um relatório de gastos por categoria. Então esse é o trabalho agora, criar esse relatório para deixar ou não a contabilidade mais aliviada. Então o que você precisa fazer? Mostrar a categoria X e o quanto que essa categoria gastou, tá certo? Lembre-se sempre que a contabilidade está querendo saber quanto que a categoria gastou. Ela não quer saber de mais detalhes, ela só quer saber o seguinte: categoria X, sei lá, aluguel, gastou tanto. É isso que ela precisa saber. Categoria almoço, gastou Y. Categoria salários, gastou X. Tá bom? É isso que ela precisa entender. Mais nada. Depois, mais detalhes, de repente ela pode pedir mais pra frente, pra gente. Mas por enquanto, é isso que ela precisa, tá bom? Então, bom trabalho. Espero que realmente você entregue o desafio, entregue isso daí, porque como eu disse, você tem todos os critérios, todas as competências, aprendeu tudo que tinha para aprender e mais, você tá com o MER impresso aí, então agora é só colocar a mão no seu SQL. Um forte abraço. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a gente precisa produzir um relatório por conta e geral. Um relatório de saldo, aliás, por conta e geral. O que é um relatório de saldo? Cara, quando você vai tirar o saldo da sua conta. Então, vamos supor que você tenha lá a conta no Bradesco e no Itaú. Você vai lá, tira o saldo do Bradesco e tira o saldo no Itaú. Você olhou, você vai olhar o saldo no Bradesco e no Itaú. Se você fizer a soma dos dois saldos, você vai ter o saldo geral. Então, é isso que você precisa fazer. Não sei se você lembra, mas dá uma olhada no seu modelo de entidade relacional que está impresso aí do seu lado agora. Eu sei que você imprimiu e você está estudando por ele. É imprescindível, nem passa na minha cabeça que você não imprimiu esse negócio, não é verdade? Então agora o que você vai olhar? Você vai perceber que existe uma tabela conta, e essa tabela conta ela está ligada com uma tabela de lançamentos. Por que precisa desse track? Porque o financeiro da empresa solicita ao grupo de programadores, solicita gentilmente, com toda a pressão do mundo, que extraia do banco de dados um relatório de saldo por conta e geral. O financeiro ele precisa realizar conferências das divergências de valores que se encontraram entre o banco e o sistema, tá bom? Porque lá o financeiro, os caras estão arrancando cabelos lá, porque eles foram olhar o saldo no banco, o saldo do banco estava negativo e no sistema estava contando lá como saldo positivo. O que aconteceu? O comprador foi pagar uma conta lá e o banco recusou. Por isso a empresa não consegue agora proceder com o pedido do cliente e as pessoas estão lá igual barata tonta. Então teve uma pessoa lá do financeiro que sabiamente pediu, né, deve ser muito provavelmente o diretor financeiro, pediu então para realizar o balanço do que tem então em saldo no sistema para que eles façam a conferência depois lá no banco. Por isso esse é o trabalho agora, criar esse relatório e salvar a empresa do descontrole financeiro. Porque, como eu disse, eles estão lá arrancando cabelo, tá bom? Então agora o que você vai fazer? Você vai fazer um relatório considerando a tabela conta e a tabela lançamentos. Lembre-se sempre que tudo que você já aprendeu até agora é mais que o suficiente para que você possa produzir o relatório. Ah, professor, eu não sei. Cara, se vira. O pepino agora está na sua mão, a bucha está na sua mão, a batata quente está na sua mão. Quanto mais rápido você fizer para essa empresa, para o setor financeiro da empresa, mais o seu vai sair da reta. Porque agora o canhão da empresa mirou para o grupo de programadores. E se esses caras ficarem enrolando, o seu Amadeu lá do financeiro, ele vai colocar a culpa nos programadores. Pode ter certeza disso. Que vai falar assim, cara, os programadores lá demoraram 5 dias, por isso o cliente desistiu de fazer a compra. Ele não vai falar que era por conta que ele errou o saldo. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui e faça o exercício. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bom, então chegou a hora da gente começar os nossos relatórios, ou melhor, os desafios. E é agora que é a hora que a gente vai separar realmente quem apenas viu as videoaulas de quem viu as videoaulas, assistiu as videoaulas e treinou. Porque se você não treinou, o que vai acontecer? Você vai chegar agora, você não vai conseguir fazer esses exercícios que a gente está propondo aqui, tá bom? E lembre-se sempre que eu vou deixar sim a resposta do exercício, só que olhar a resposta do exercício é a mesma coisa que você olhar a resposta de palavra cruzada, por exemplo, daqueles jornaizinhos que a gente faz, né?
fica sem graça. Então procure ao máximo quebrar a sua cabeça, quebrar a mente, chegar até o ponto de exaustão. Se você não conseguir resolver o exercício, aí então olhar as respostas. E o primeiro relatório que a gente precisa fazer é extrair os clientes VIP dos clientes normais. Por quê? Porque isso foi solicitado à equipe de programação a criação de um relatório para a diretoria de clientes VIP dos normais versus os normais. Por quê? Porque a ideia é criar um call center 5 estrelas para melhorar o atendimento de quem mais compra na empresa. Então, imagine o seguinte, você precisa criar um relatório para a empresa onde a gente trabalha agora, eu e você trabalhamos na mesma empresa, tá bom? Então ficou o seu encargo aí, criar um relatório que você vai mostrar todos os clientes normais e todos os clientes VIP. Por quê? Porque os clientes VIP eles querem criar um call center 5 estrelas, ou seja, aquele call center que você atende falando pelo nome, tá bom? Call center das estrelas, para que esses clientes que são bem atendidos continuem a gastar, continuem a comprar com a empresa a qual a gente trabalha agora, não é verdade? Então eu só coloquei aqui uma pequena regrinha de negócio, que o cliente normal ele é de nota 0 a 3 e o cliente VIP nota de 3 a 5, ou melhor, notas acima de 3, tá bom? E esse é o trabalho agora, criar esse relatório para a diretoria. E eu já vou dar um aviso aqui para você. Primeira coisa, você não vai receber o requisito exatamente nos moldes que o usuário deseja, porque lembra que eu disse? Tudo que o usuário fala, tudo que o usuário pede, não vem no molde de provinha de faculdade, que é ou o professor dá exatamente o enunciado. O usuário não dá enunciado, ele fala o que ele está querendo. E não necessariamente ele sabe o que ele quer. Ou seja, ele sabe, na verdade ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele quer com todos os detalhes. Então, por exemplo, normalmente os usuários não sabem exatamente os dados, os formatos, a ordenação. Por isso, cara, primeira coisa que você precisa fazer a partir de agora é desligar o mimimi, ou seja, parar de ficar reclamando que isso aqui não estava na prova, não estava denunciado da prova, então tá certo. Não, cara, não tá errado, não tá certo. Por isso vai depender muito do seu conhecimento e interpretação da pergunta. Porque quanto melhor a sua interpretação, quanto melhor a sua sensibilidade para com o negócio da empresa a qual você trabalha agora, tá certo? For importante, o conhecimento dela, você vai saber, por exemplo, que muitas vezes o campo A é muito importante para o cliente e o campo B não é. Então, nesse relatório aqui, por exemplo, 5 estrelas, muito provável que, por exemplo, se a nota é a informação mais importante, que vai ser o critério de decisão, cara, é implícito que o campo nota tem que aparecer. Mas você entendeu que o usuário não pediu o campo nota aqui? Entendeu a pegadinha? Então é dessas coisas que você precisa pensar, tá bom? Por quê? Porque fazer as coisas num formato mais proativo vai fazer com que você realmente chegue mais longe dentro aí da sua carreira, tá bom? Então agora é sua meta, é sua missão fazer esse relatório e entregar esse relatório pro pessoal do financeiro, enfim, que solicitou, que quer fazer o tal call center 5 estrelas lá, o mais rápido possível, porque agora o tempo está contando, tá bom? Lembre-se sempre que o meu eu já fiz, tá bom? E agora só falta o seu para você fazer, mas não olha no meu ainda. Um forte abraço. Tchau, tchau. Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais avançado aqui, que é o uso de um select dentro do outro com os operadores N, tá certo? E eu sei que de repente pode dar um nó na sua cabeça, mas fica tranquilo que eu vou tentar explicar aqui, tentar não, eu vou fazer você entender. Bacana? Então aqui, imagina que a gente precisa que a entrada de um operador seja um select. Como é que a gente conseguiria fazer? Porque existem situações em que a gente não consegue prever exatamente os valores de um filtro, como a gente tem lá, por exemplo, no campo situação do cliente. É fixo, ativo e inativo. Mas imagine que você tem uma situação dessa aqui. Retorne todos os pedidos com CEP de entrega dos bairros Jardim e Morumbi. Cara, não tem como você saber ali colocar na mão um select que você vai colocar o operador in, por exemplo, e lá dentro você vai colocar todos os CEPs. Não faz sentido, até porque pode se criar ou desaparecer um CEP da noite para o dia e você tem que mudar o seu programa, né? Então, essa entrada do operador in
pode ser um select que ele é mostrado a partir de uma outra tabela. Eu sei que te embananei agora mais ainda, mas vem comigo que eu vou te mostrar. Então, você pode programar um filtro com todas as opções. Como eu disse, é inviável. Imagina você colocar aqui, então, select from pedido. Eu sei que estou extrapolando um pouco ao MER que você já tem impresso aí do seu lado, tá bom? Mas não se preocupe, porque esse exemplo aqui é um bom exemplo que vai fazer você entender. Então, imagina que você quer selecionar todos os pedidos a partir de um CEP. E o CEP tem que ser Morumbi e o bairro Jardins. Como é que você faria? Então, é extremamente necessário e interessante a utilização de um subselect apenas para alimentar um operador. Ou seja, esses operadores que aceitam um select são in, n e all, tá bom? E olha só que interessante, você pode colocar aqui um n, tá certo? Em que a alimentação dele é um select. Então olha só que bacana. O operador n eu já vou explicar para você, ele é da família do in. Bacana? Então significa que ele precisa existir um CEP dentro desse conjunto. Mas olha só a beleza do negócio. Eu coloquei então aqui a coluna CEP e aqui o select do CEP. CEP é uma informação que está na tabela de endereços. Então eu coloquei aqui o bairro Jardim ou o bairro Morumbi da cidade de São Paulo. Então o conjunto de saída desse select vai alimentar esse N, que por sua vez vai alimentar esse where. Então, essa é uma das formas que você tem de colocar um subselect para alimentar um operador, que também é uma das formas de join, tá certo? Lembra sempre que não tem só o inner join, right join, left join, self join. Tudo isso daqui faz parte ainda da nossa categoria de joins. Só que isso aqui é um join diferente. Por quê? Porque eu estou, de forma indireta, ligando a informação que eu tenho aqui de CEP com essa informação de pedido. Por quê? Porque eu só vou mostrar os pedidos que estão dentro daquele range, daquele intervalo de CEP. Legal? A gente também tem aqui o operador, enfim, all. E a diferença básica dos dois é o seguinte. O operador n, ele precisa satisfazer a condição se pelo menos um elemento do select está contido, tá bom? Ou seja, se existir pelo menos um CEP dentro daquele range, do nosso exemplo lá, tá beleza. Agora o all não, ele precisa que todos os elementos do select estejam contidos. Essa é a diferença principal, tá bom? Então o uso aqui do n, o uso do all, com subselect, também com o in, né? A gente já aprendeu o operador in, mas o operador in fixo é aquele que a gente coloca os valores dentro de uma listagem, mas o in também aceita o select lá dentro, tá bom? Então agora você vai brincar com isso daqui, você vai brincar com essa situação. Você vai colocar, por exemplo, você pode criar, por exemplo, uma tabela de situações em que uma pessoa pode criar N situações para um cliente. Daí você faz o inner join e daí o campo situação ele vira ID situação, que daí ele aponta para uma próxima tabela. Bacana? Então, sugiro que você faça essa modelagem no papelzinho e aplique isso que eu estou comentando com você e ajuste as suas tabelas. Mas fica ao seu encargo treinar ou não, porque essa daqui é uma informação mais avançada e talvez a gente possa usar mais para frente, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Uma das formas que a gente tem de combinar também, que ela não é muito comum, né, porque ela é... O mais comum, como eu disse, é o join, mas ainda assim ela é bastante usual, que é a arte de combinar dois resultados de dois selects. Como assim? Como eu comentei, existe uma outra forma de se combinar resultados sem que seja necessário o uso de join, porque muitas vezes a gente não tem a chave de ligação, como a gente tem em empresa e contato, como a gente tem em cliente e contato, como a gente tem cliente e lançamento, como a gente tem categorias e lançamento. Você vê que cada uma dessas tabelas tem uma chave estrangeira que tem um ID, como você já está com o seu modelo de entidade relacional impresso aí do seu lado, você está vendo. Então, a gente não tem essa situação. Mas e quando a gente precisa mostrar dois relatórios, um relatório em que a gente precisa anexar essa informação? Então, a gente precisa utilizar o union, tá certo? O union, ele é um comando bastante especial que ele vai permitir você unir, literalmente, dois resultados de select, desde que ele tenha a mesma quantidade de colunas, não é verdade? Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero mostrar toda a cidade e estado, tanto de cliente quanto de fornecedor, ou seja, de todas as pessoas jurídicas que eu tenho cadastrado aqui na minha empresa, legal? Então a gente tem aqui o union. Então a gente vai brincar aqui um pouquinho com o union, tá? E a gente vai aqui copiar o primeiro comandinho e a gente vai rodar. Então você viu aqui
que o union ele vai produzir então o resultado de cidade, estado, tá certo? Tanto de cliente quanto fornecedor. Legal? E ele mostrou aqui. É claro que eu também posso usar aqui, ó, ficou muito feio, ó, quero usar o order by, cidade, estado, tá? Então eu coloquei aqui cidade, estado, então ficou aqui Bauru até Sorocaba. Ambos no estado de São Paulo. Então esses são todos os endereços que eu tenho, tanto de cliente quanto de fornecedor. De repente, pode existir uma situação que eu quero literalmente mostrar todos. Legal? E o union, ele faz o distinct das duas informações. Para tirar esse distinct, eu tenho que colocar o union all. Olha só que interessante, ele mostrou então aqui sem nenhuma distinção de relatório. E São Paulo apareceu várias vezes aqui. E por que São Paulo apareceu várias vezes? Porque eu devo possuir clientes e fornecedores da mesma cidade. Então, o mais comum é sempre produzir o union sem o all, porque muitas vezes não interessa a repetição, mas está aqui. A repetição é uma possibilidade. Legal? E ainda essa questão aqui do order. Tá? E se eu quiser colocar um where? O where ele sempre vai debaixo do select que é respectivo dele. Por exemplo, estado igual a São Paulo. Tá certo que eu só tenho estado São Paulo aqui, né? Devia ser um pouco mais criativo. Tá certo? Ele produziu o mesmo, legal? Mas o que eu quero destacar aqui com você é que o where ele vai debaixo desse select, tá bom? O where aqui ele vai debaixo do select. Bacana? Então é isso, o union é uma das formas que você tem aqui de unir dois selects. Então agora a sua missão é unir, por exemplo, clientes e fornecedores com um nome empresarial, né? Ou de repente você unir alguma outra informação. Ah, professor, tem um campo que não tem na outra tabela. Por exemplo, nesse caso aqui de cliente e fornecedor, as duas tabelas são exatamente a mesma. Mas vamos supor que você não tem um campo. Tá? Como é que você pode criar um campo? Você pode colocar assim, null as o campo que você quer, tá certo? E aqui tem um outro campo que não tem na de baixo, entendeu? Então vai ficar o resultado nulo como campo aqui. Então você deu o mesmo nome, aqui poderia ser, vamos supor que tem nota no cliente e não tem nota no fornecedor. Aqui seria nota e aqui seria as nota. Ou seja, ele vai produzir uma coluna para você. Quer ver? Olha só, se eu colocar isso aqui tanto num e uma na outra, ele apareceu nulo aqui. Isso aqui é bastante útil, tá certo? Por quê? Porque você pode criar colunas quando não necessariamente tem na outra tabela. Bacana? Então esse aqui é um macetinho que a gente pode utilizar com o apelido, né, produzindo resultados nulos, de repente, quando você não tem um campo em uma, não tem em outra. O importante é igualar as colunas para que ela não fique o resultado cruzado. Bacana? Então espero que você tenha gostado dessa aula e treine bastante. Um forte abraço. Tchau, tchau.